Vou me apresentar rápido e falar um pouco, fazer uma introdução sobre esse tema, tá? Eu acho que, eu não sei se alguém não estava da outra vez, mas eu vim falar sobre carreira com você da última vez. Eu fiz graduação e mestrado na FEA. Meu foco de estudo, né, sempre foi essa questão das carreiras, a parte de a parte de RH, mas esse daí é meu tema, assim, é o tema que é minha paixão, essas novas perspectivas de carreira. Eu acho que porque desde muito lá atrás eu comecei a olhar para mim e falar, putz, essa coisa não é tão simples e linear assim. Aí conheci esse grupo de pesquisa que trazia novas perspectivas e fui para lá. Eu acho que uma coisa muito interessante assim da minha trajetória é que com o tempo eu também fui me apaixonando por tecnologia, né? E eu não sou técnica, eu não sei codar, metade do que essas pessoas me falam ou falam, assim, eu estava agora num evento de tecnologia da minha empresa, lá com todos os desenvolvedores, não sei o quê, eu mal entendo, mas eu acho que mas eu gosto de estar dentro desse mundo, porque eu acho que é o futuro de tudo. Eu acho que é a nossa grande revolução de trabalho e de mundo dos últimos tempos. Então, eu gosto de fazer RH para tecnologia, eu gosto de aplicar tecnologia em RH, mesmo que não de forma técnica. E ao longo dos últimos anos, eu tenho procurado estar dentro desse meio para, de fato, entender o que está acontecendo, no que a gente está se transformando, quem são os profissionais que estão trabalhando disso, como que a gente pode aproximar todo mundo que está em volta disso, né, desse grande tema, porque a gente não vai ter muitos como fugir. Eu vou falar um pouco disso, né. Eu acho que o tema de inteligência artificial é o tema do momento, é o top hit, assim, inclusive eu estava um tempo sem pesquisar coisa, porque eu estava meio, pesquisei ali no meu mestrado a questão das organizações digitais, das carreiras, aí beleza, chegou uma hora que eu virei e falei, tá bom, não tem nada que está super me chamando a atenção. Quando eu entreguei o meu mestrado, eu fiz um capítulo sobre tecnologia e a gente parou no Big Data, não tinha chegado ainda nessas IAs generativas ChatGPT que a gente viu, e daí esse ano lançou-se o ChatGPT e aí tudo se transformou e a gente criou um grande, vou colocar dessa maneira, talvez nem tanto, mas pânico geral do que vai acontecer com esse mundo. E aí eu voltei a falar, puxa, acho que eu quero voltar para pesquisar o que vai acontecer com esse mundo. Então eu entendo que esse é um tema muito novo, ninguém tem uma resposta exata para o que vai acontecer, a gente está todo mundo acompanhando, tentando se entender, discutindo, e que gera ansiedade nas pessoas, né? Eu acho que não é um tema simples, porque ele mexe, sim, com o lado emocional do putz, será que agora um robô vai ser melhor do que eu e ele vai roubar o meu trabalho? Nossa, quanto tempo isso vai demorar, né? Eu estava nesse evento, vou contar um que é caos aqui para vocês, mas o presidente da minha empresa estava falando um negócio, e aí ele fez um comentário do tipo, tal trabalho daqui 3 anos não existe mais. E tem uma área na minha empresa que faz tal trabalho. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, como será que isso deve ter batido para essas pessoas? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é, com base, né, nas conversas de carreira que a gente teve, o que está acontecendo no mundo de fato? Que pé que a gente está? O que é a minha visão e a visão de muita gente com quem eu tenho conversado e discutido sobre isso? Lembrando do Knowing Whom, eu tenho estado muito próximo de pessoas que estão dentro dessa discussão, pessoas dentro das áreas de tecnologia, não das áreas de RH, conversando do tipo, o que é de fato, né, essa revolução, o que está acontecendo e o que é o que é mais especulação e como que a gente pode ir caminhando junto com essa mudança. Teve um amigo meu, eu estava num bar outro dia, e ele veio me perguntar sobre esse tema, e ele virou e falou assim, você apoia ou não, alguma coisa assim, do tipo, você é a favor ou contra a inteligência artificial? E aí eu falei para esse amigo, não é mais essa questão. Não existe uma questão, não é sobre estar a favor ou contra, ela está dada, ela está aí, a gente não sabe a proporção de fato que ela vai tomar. Eu vi essa semana de muitas pessoas que a gente está fantasiando coisas que não vão chegar, mas também vai depender um pouco da curva de adoção e etc. Mas, de qualquer maneira, ela existe e a gente vai ter que lidar com ela. Fiz uma introdução grande aqui nesse slide, então o que eu vou falar um pouco de uma forma mais estruturada sobre esse contexto atual,
como que isso está impactando, né, no mercado de trabalho e nas carreiras. Vou voltar um pouco no nosso modelo para a gente pensar no nosso modelo ali das carreiras inteligentes, vou retomar ele, porque eu gosto muito de usar ele de base, assim, para que a gente possa refletir sobre nós, né, eu acho que é o modelo que eu uso para autorreflexão, e como que a gente aplica isso de forma prática, discussões, e eu quero ouvir vocês, tá? Eu acho que aqui a coisa está todo mundo vivenciando, então me interrompam, perguntem, falem as sensações, as visões, as visões podem ser apocalípticas ou conservadoras, ou meio termo, mas assim, acho que está de verdade todo mundo conversando sobre isso no mercado. Bom, como eu disse, né, assim, dessa conversa que eu estava tendo com esse amigo, eu acho que como qualquer tecnologia que surge, a gente pode ser um pouco resistente no início, mas ela já é uma realidade, ela está dada, ela está aí, e, e ela é disruptiva em vários sentidos. Eu vou dar um exemplo, né? Isso aqui, celular, smartphone e tal. Eu não sei a idade de vocês, eu não sou tão velha também, mas eu sou de uma geração que eu mandava SMS para o meu primeiro namorado. E aí, é aquela coisa, né? Texto, mensagem de texto paga e tal, legal. E aí surgiu esse negócio, demorei para ter, teve gente que falou, putz, não preciso disso, não preciso, né, da, da, não preciso usar isso, porque não sei o quê. Cara, o que aconteceu? Hoje todo mundo usa, metade da nossa vida, vivo, metade da nossa vida está aqui dentro, a gente não tem como, bom, enfim, a gente pode regredir para tecnologias anteriores de comunicação, né, e tal, de comunicação telefônica, mas a gente sabe que nossa vida vai ficar muito mais difícil, porque existe Uber que a gente não consegue pegar, existe banco que a gente não consegue acessar, existe uma coisa, toda uma coisa que gira em torno dessa tecnologia. Eu acho que a inteligência artificial é meio isso, né? E ela é grande, eu acho que eles colocam aqui que a IA é tão grande quanto até maior. Esse é o CEO da Apple, né? Falando que a internet, quem não usar vai ficar para trás, né? Então tem essa questão da importância, da magnitude, é uma coisa que está acontecendo rápido, é muito louco, né? Porque, assim, olha a quantidade de mudança. Eu entreguei um mestrado em 2021, não tinha, não falei disso, pesquisei, fiz uma varredura de todas as tecnologias digitais que estavam transformando os negócios em 2021. A gente está aqui no meio de 2025 e agora só se fala disso. Então, está acontecendo rápido, e ela vai se tornar algo essencial. Eu acho que ela tem toda uma questão de diversão também, né? Usar lá os IAs, chat GPT, pedir para ele fazer umas coisas assim para a gente, mas as estratégias das empresas estão mudando neste sentido, tá? É isso, eu não sei, eu trabalho na Vtex, não sei quem conhece, mas é de digital commerce, né? Uma empresa de digital commerce. Faz um ano que eles estão martelando do tipo, gente, acabou, a gente vai ter que mudar toda a nossa estratégia de isso. E tudo vai estar indo um pouco nessa direção. Não sabemos o quanto a gente vai conseguir incorporar aquela visão, né, de tipo, putz, a IA faz tudo também, e ninguém mais vai ter que encostar no computador, porque o mundo vai todo se resolver por meio de máquinas e robôs. Não sabemos, ouvir perspectivas de que calma lá, mas de fato é essencial hoje em dia e ajuda muita coisa, tá? Então, olhando aqui um pouco para o panorama atual, e aí eu trouxe só alguns dados, né? Eu acho que para a gente se nivelar, e eu acho que isso daqui é um relatório de tendência, um relatório de futuro. Logo, o futuro a Deus pertence, já diria minha mãe, brincadeira, eu acho que tem gente que olhando para o futuro, mas a gente não tem como cravar isso em pedra, né? Então, mas eu acho que olhar para isso aqui me conforta um pouco também quando eu olho em relação ao mundo do trabalho, de que não vai ser esse caos apocalíptico que a gente também tem a sensação. Então, olhando, né, para o panorama atual, e esse relatório é muito legal, vou mandar para vocês, leiam, ele é bem amplo, ele é de uma fonte muito confiável, né, que é o World Economic Forum,
E ele fala, né, tipo, que 47% das tarefas ainda são realizadas apenas por humanos, e aí eu estou considerando não só a tecnologia de IA, mas tem outras tecnologias de automação. A gente já usa muita máquina, gente, né, gente, assim, não é, IA não é a primeira tecnologia que surgiu, a gente usa softwares, a gente usa automações, outros tipos de tecnologia, mas metade do trabalho aí, praticamente do mundo ainda é só por humano. 22 já são feitas exclusivamente por máquinas, seja por inteligência artificial ou por automação. E 30% das atividades são híbridas, né? Então, são resultado da colaboração entre humano e sistema de IA. Então, eu tenho ali, eu preciso atuar junto com aquela IA para que ela consiga fazer alguma coisa, tá? É, existe um termo técnico para isso, que são os nossos assistentes, né? A IA, ela pode ter dois modelos, não vou entrar tanto no técnico porque não é minha área, mas assim, só para vocês ouvirem por aí, né? A gente tem um modelo de IA de assistente, então eu peço para ela me ajudar numa tarefa. E eu tenho agentes de inteligência artificial que são como se fossem pessoinhas que executassem de fato o trabalho inteiro. Tipo, ele vai lá e ele conclui toda uma tarefa do começo ao fim. Esses agentes, esse modelo ainda é um pouco mais complexo, ele é mais difícil da gente chegar, é difícil de chegar com a assertividade. Então, grande parte dos trabalhos, na verdade, a inteligência artificial está me ajudando a executar, né? O que gera produtividade, com certeza. Então, assim, olhando para 2030, daqui a 5 anos, a tendência não é a substituição total, mas um equilíbrio dessas tarefas, né, para automação, que algumas tarefas passam para automação total, mas tem fluxos colaborativos, né? Já tive a minha fase de achar que o mundo ia se acabar, tenho estado próxima da tecnologia para entender de fato o quanto essa sensação é real ou não, e assim, acho que essa coisa, a gente pode ter um impacto em emprego, sim, eu acho que principalmente em atividades que são mais simples, né, assim, mais repetitivas, mas existem espaços para muitas transformações no mundo do trabalho que vão incorporar atividades híbridas, é, e aí, para mim, é a grande questão, cada vez a nossa função no mercado vai mudar. A nossa visão de valor, né, enquanto profissional, vai mudar. Então, a gente vai ser cada vez mais curador, estrategista, tomador de execução, enquanto a IA vai lá tirar a nossa parte chata ou operacional do trabalho, né? Então, putz, vamos lá. Não sei quem trabalha com dados aqui, mas que coisa chata é montar relatório para diretoria ou para gerência, né? Você fica lá catando os dados, aí você bota no Excel, aí ele vai, você tem que montar o gráfico, não sei o quê, blá, blá. Cara, essa é uma atividade que não agrega valor. O que agrega valor é eu ter esse relatório pronto, virar para o meu gerente, para o meu diretor e falar, ó, tá vendo que a venda caiu aqui? Tá vendo que a gente tem um atraso em tal coisa aqui? Então a gente vai mudar para essa perspectiva. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante, né? Dado que a IA, ela é assistente, ela é um agente ali que a gente não controla, a gente pede para ela o que ela vai fazer, mas como ela vai fazer, ela decide. Por isso que ela é uma inteligência artificial, né? Ela tem uma inteligência. Quando eu tenho um programa, eu vou lá e faço um código, eu estou dizendo como ele tem que executar essa tarefa. A IA, não. Não sei se eu vou trazer alguns termos aqui, porque eu não sei quando vocês vão escutar isso para frente, né? Mas IA alucina. E é esse termo que a gente usa. Sabe quando você pede um negócio para ela e ela te manda uma coisa que não existe? Vocês que muitos trabalham com design aqui, né, com imagem, lembra quando a gente pedia é, imagem para IA e todos os seres humanos saíam com 6 dedos? Lembram dessa fase? Tipo, existiu isso. Isso é alucinação de inteligência artificial, gente. Então, se a gente não olhar para o que ela está fazendo, se a gente não virar e olhar e falar isso daqui faz sentido ou não faz, ainda a gente está muito longe de um modelo 100% preciso. Então, nosso trabalho vai mudar. E eu acho que a grande mudança, né, é que assim, a gente vai ter que saber comandar, pedir, dizer o que a gente precisa, entender qual o número que a gente precisa, ao invés de fazer 50 indicadores diferentes, entender qual que é, assim, ela não vai fazer nada sozinha nesse modelo de assistente. Então, qual que é a minha estratégia? O que a IA, ela não tem como saber o que funciona para a tua empresa.
Você precisa contar para ela o contexto da tua empresa, coisa para que ela te ajude a executar uma tarefa. Então, acho que essa é a grande mudança, muito mais do que a gente virar e falar, nossa, em 5 anos vai estar todo mundo desempregado. Gente, dá uma pausinha. Faz sentido? Qual é a sensação de vocês? Vocês estão pensando como que tá o coração de vocês? Assim, para vocês o mundo vai se acabar? Não vai? Porque eu confesso que há um tempo atrás eu achei que o mundo ia se acabar e foi por isso que eu fui estudar isso aqui um pouco mais a fundo. Tudo que eu estudo é porque bate a água no meu bumbum, entendeu? Aí eu vou lá estudar o negócio. Porém, ainda temos visões mais otimistas e mais pessimistas, né? Eu acho que isso vai ter um impacto no mundo, e aí que eu estou dizendo em algumas dimensões do trabalho, né? Assim, não. Bom, a IA pode resolver muita coisa de forma mais barata e tal, mas tem gente que ainda tem visões mais, tipo, uou, a IA veio para resolver o mundo, e outros do tipo, putz, o impacto disso, principalmente nos humanos, na sociedade, pode não ser tão legal, né? Então, quando a gente fala, e aí é isso que eu disse para vocês, né? É um assunto que a gente teve as tecnologias, o chat GPT sendo lançado praticamente, assim, de fato, né? Uma versão para todo mundo no começo do ano. Então, tá todo mundo numa discussão muito inicial sobre esse tema. Normalmente, meus amiguinhos de tecnologia que adoram uma coisinha nova, eles estão pirando o cabeção, achando isso o máximo e falando que isso daqui é o futuro do planeta, enquanto tem gente que ainda tá olhando e ficando, puta, pra mim. Normalmente a galera que tá com a mão na tecnologia tá amando, né? Mas assim, se a gente olhar, né, olhando para a criação de empregos, existe uma visão otimista que fala que a gente vai criar novos postos, né, com pessoas mais integradas à tecnologia e etc, que não vai se acabar, mas que a gente vai todo mundo tipo caminhar para um modo de trabalho diferente, enquanto tem uma visão pessimista que fala sobre extinção massiva de funções, sobretudo de entrada, tá? Eu acho que eu vou dar minha opinião aqui, porque eu acho que é um bate-papo, assim, vou dar um pouco da minha visão, já que não temos um estudo para dizer se é um lado ou o outro que está certo. Eu acho que é o meio do caminho, né? Eu acho que a gente vai ter substituição, mas a gente depende de uma transformação dessa força de trabalho, e para isso vai ter que ter um esforço ativo das organizações, da sociedade. Eu acho que não é tão simples assim. No fundo, eu acho que 95% das pessoas, fora meus coleguinhas que estão, tipo, viraram engenheiros de prompt. Você sabe o que é um prompt? Prompt é o comando que você dá para IA. Agora existe engenheiro de prompt. Eles estão se achando. Tá maravilhoso. Grande parte eu uso para traduzir coisa, chat GPT. E tô aqui estudando, falando do apocalipse, e eu só ponho a mão no chat GPT para traduzir texto para inglês, né? Então, assim, eu concordo com você. Eu acho que a gente vai ter ali um meio termo e vai ter que aprender a usar a tecnologia de fato, né? É, embora eu acho que vai ter uma camada mais de entrada que vai sofrer um pouco mais. É bem isso. E eu estava vendo nesse evento que eu estava que a grande questão da curva de adoção, né, vai ser nos próximos 3 anos, assim, ainda ela não começou forte, que é um pouco do quando todo mundo meio que aprende a usar a tela touch, sabe? Que no começo do próximo ano vai ter aqueles early adopters, o povo que tá muito, putz, que legal isso aqui, vou ver como incorporar no meu trabalho. E no segundo ano, talvez ali para 2027, aí que isso vai meio que se massificar, e aí a gente vai conseguir ver o tamanho, a proporção que isso vai tomar no mundo do trabalho. Então eu concordo, assim, vai ter uma curva, vai ter um processo aí para essa coisa acontecer, e aí dá para acomodar o aprendizado um pouco, né? Que a gente precisa acomodar o aprendizado disso. E, de qualquer maneira, o sistema vai ter que se sustentar, né, de alguma forma. O que eu acho é que talvez a gente, e eu gosto muito desse tema um pouco mais amplo, social, assim, econômico, é, as grandes empresas, governos, etc., quem tem um pouco mais de impacto nesse negócio, vai ter que repensar algumas formas de manter esse sistema se sustentando. É verdade, sem dinheiro rodando da economia não rola. Mas, pô, se a Meta, a OpenAI, blá blá blá, é dono de literalmente todos os meios de produção que daí dizem, ah, é tecnologia, como que a gente vai fazer? Porque esse é o ponto, tipo, da inclusão, né, e da sociedade, que é a questão da
desigualdade, a gente pode aumentar a desigualdade nesse sentido, entendeu? Uma concentração para essas big techs de grana e empregos operacionais sendo esses de fato substituídos, que esses aí eu tenho visto, tá, gente? Eu tenho visto algumas coisas de substituição já, sim, porque existe um aumento de produtividade. Então, você tem redução de áreas, né? Acabei de ver, assim, a gente lá na Vetex demorava 40 dias para uma equipe de 10 pessoas para migrar uma plataforma de e-commerce de um concorrente para a gente. Hoje se faz em 10 com agentes de IA e um time muito menor, né? Então, eu acho que é um meio termo, mas eu acredito que para manter o sistema, algumas coisas vão acontecer para se acomodar. Questões éticas, né? É muito grande isso aqui. Literalmente, todo mundo que quiser trabalhar repensando o mundo a partir da IA vai ter emprego, tá? É nisso que eu estou apostando, tá? Porque advogados, administradores, pessoas que estão pensando questões éticas e tal, tudo isso aqui, ó, inclusão vai ter trabalho. Mas o mundo não vai se acabar. Não por isso, talvez porque a gente queime todo mundo, morra todo mundo queimado. Isso pode acontecer. Mas por causa da tecnologia, o mundo não vai se acabar. A minha irmã trabalha com questão climática e alimentar, né? Aí eu brinco que ela tá de um lado do apocalipse e eu do outro, mas que o dela ainda tá um pouco mais complicado, né? Porque não depende aqui do ser humano. Mas eu concordo, tá, gente? Eu acho que um pouco que eu quis trazer aqui sim, vão existir impactos. Eu não sou nem tão otimista e nem tão pessimista assim. E eu acho que escutar esses dias sobre a curva de adoção, que a gente ainda vai ter um tempo para que isso se torne uma coisa completamente difundida e dentro do seu potencial, ao longo deste período, a gente vai ter muito trabalho para repensar nosso trabalho, para repensar a sociedade, para repensar como os modelos de negócio das empresas vão, vão funcionar, né? Mas é legal, hein? Leiam sobre isso, acompanhem. Vai estar lá um CEO falando assim, tipo, alguém falando assim, nossa, todo mundo daqui a pouco vai ter que viver de renda universal, enquanto o outro vai virar e falar, vai virar todo mundo. O mundo vai virar uma grande empresa de tecnologia, então é muito legal ver as discussões e os embates produtivos a respeito dessas ideias. Porém, a mensagem eu acho que a mensagem vocês mesmos deram, tá? Não dá para a gente ignorar e não dá para a gente virar e ficar alheio à tecnologia, tá? A gente precisa se familiarizar com a tecnologia e desenvolver habilidades humanas que a máquina não é capaz de fazer. E a gente só vai entender essas limitações a partir de contato com essa tecnologia, entendendo o que as pessoas estão usando, o que elas estão fazendo, como que isso pode me ajudar no meu trabalho. E a partir do momento que eu economizo um dia do relatório que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou utilizar das minhas habilidades humanas para agregar mais valor com o meu trabalho. Isso eu acho muito positivo, gente. Assim, eu tenho uma preocupação um pouco, né, como RH no desenvolvimento de pessoas ali muito júniores, né, porque, poxa, eu não sei, assim, quando eu era estagiária, eu fiz muita atividade operacional, claro, né, até hoje ainda faço coisas, mas fiz muita atividade operacional, mas mesmo fazendo aquela atividade operacional, eu aprendia de estar nesse entorno, de conviver com um, de conviver com o outro, tal, não sei o quê. Putz, assim, se a gente não precisar mais do estagiário na empresa, porque não tem mais um relatório para fazer, como que eu vou incluir essa galera, né? Eu acho que tem várias questões que são essas que eu digo que nos próximos anos, cada um na sua área vai pensar em como vai ficar esse mundo do trabalho, mas de qualquer maneira, o caminho é a gente se familiarizar com a tecnologia, virar engenheiro de prompt. Brincadeira, não precisa virar engenheiro de prompt, mas assim, saber exatamente o que a gente pede para uma tecnologia, o que ela tem a capacidade de me devolver, quais que são as ferramentas, etc., é muito importante para que a gente continue andando junto com essa transformação do mundo do trabalho. É uma verdade absoluta, assim, porque lembra quando a gente fica falando, ai, nossa, as mudanças das empresas que a gente trabalha, a gente tem que saber se adaptar e lá, porque vivemos no mundo, não sei se vocês já ouviram, do VUCA, volátil, não sei o quê, e também foi uma dessas buzzwords que surgiram há um tempo atrás, mas desse contexto de todas as organizações mudam, né, e tal.
E aí agora a gente tem uma mudança que impacta em literalmente todo mundo, né? Uma mudança muito grande. Então, não, e que ainda não está acomodada. Então, exatamente isso. Ela vai gerar uma insegurança maior para todo mundo, menos para o cara que está programando esse negócio. Ele sabe, mas de resto eu estou pensando aqui, o que eu vou fazer, né? Você acha melhor eu fazer um doutorado nisso aqui, porque pelo menos alguma coisa eu vou... Tipo, eu tô brincadeira, mas assim, eu acho que ela já era uma insegurança, mas é isso. Não tem jeito, a gente tem que se familiarizar, a gente tem que ir junto, e a gente tem que aproveitar, tá? Eu acho que não é só uma questão de que você tem que. Pô, gente, eu eu pego hoje em dia a referência, tudo via chat GPT. Antes eu ficava pesquisando artigo por artigo. Óbvio, eu vou virar e acreditar em tudo que o chat GPT me fala, assim, e copiar e colar? Óbvio que não, mas ele tá aqui para ajudar a gente em tantas coisas que eram mais difíceis, que a gente não gostava de fazer, que às vezes ele caminha um pedaço e depois a gente vai lá e caminha o resto, que a gente também tem que enxergar o que ela traz de bom. Estão rolando essas, e aí ninguém sabe. E ninguém sabe o que fazer. Eu estava discutindo, eu participo de um grupo de pesquisa, né? Aí a gente estava exatamente numa discussão assim, né? Porque, gente, todo mundo usa o ChatGPT hoje para pesquisar. E ok, ele está aí para ajudar. A gente também tem que parar de achar que usar inteligência artificial é roubar. Não é roubar. Não é, ele tira uma parte do nosso trabalho de coletar informação e de sintetizar a informação, e a gente precisa usar a nossa cabeça para outras coisas. E aí eles estavam falando do tipo, tem gente colocando a utilização do chat GPT declarada nas referências. Talvez seria o correto, porque a gente está usando, ela é uma ferramenta. Então, assim, mas o quanto, né, das coisas que estão aí no mundo são só de chat GPT, e aí, enfim. Mas tem umas fofocas boas desses. O pessoal colocava a Wikipédia antigamente. Exatamente. Exatamente. Essas imagens aqui são todas geradas por inteligência artificial, tá? Contando aqui para vocês, porque eu vi uma apresentação essa semana que o cara virou e falou assim, ele estava defendendo a AI, falou, vocês gostaram da apresentação? Eu fiz em meia hora utilizando o layout usando inteligência artificial. E ótimo, porque eu gastei, sei lá, tipo, todo o resto do tempo pensando na mensagem que eu queria passar para vocês. Então é meio isso, sabe? Eu podia ter gasto, assim, 10 mil horas pensando aqui nessas imagens. Eu estou mais preocupada com a discussão que a gente vai ter aqui a partir disso do que de fazer essas imagens. Então, né, também olhar para o quanto isso agrega é um ponto positivo. E aí a gente está falando, né, justamente de desenvolvimento dessas habilidades. O que vai virar, né? O que eu vou precisar? Para que lado eu vou precisar me desenvolver? Então, o fato é, as habilidades vão mudar. Então, o relatório lá, o que eu trouxe lá atrás, ele enfatiza que 39% das habilidades atuais vão mudar e que a gente vai ter uma combinação de competências técnicas mais humanas, né? E aí, outra coisa, existem vários níveis de aprofundamento nessas habilidades técnicas. Quando eu pego a minha área de engenharia, de lado, depois que eu trabalho, eles precisam aprender IA num nível super profundo, porque isso vai compor a construção de um produto que ele está entregando. Esse é um ponto. Tem o fulano, que é o cara da meta, que ele tá, tipo, ele é um engenheiro que cria a IA. O que a gente precisa, sendo aqui um pouco mais também relax, para a gente também não pirar o cabeção, né? Assim, a gente precisa dominar essas ferramentas e entender como elas suportam a nossa atuação no dia a dia, por hora, tá? Assim, aqui ninguém, a menos que vocês sejam ou engenheiros que estão criando algum produto digital ou product managers de produtos digitais, vamos começar no básico, né? Vamos começar no chão. O que de fato tem de ferramenta que está impactando o dia a dia, né, da minha área, do trabalho, etc., que eu preciso entender, conhecer e saber aplicar, muito mais do que olhar e falar, puta, a tecnologia podia vir aqui dar uma aula, né, porque eu tenho tentado aprender esses negócios, porque querendo ou não, eu sou contratada pela área de tecnologia, tem que minimamente aprender a linguagem, mas
Ah, nossa, o agente, o assistente, o LLM, o reverse de linguagem de tecnologia, não é isso que eu estou falando, tá? Eu acho que é entender o que existe de ferramenta a nosso favor, na nossa mão, para que a gente consiga entregar um trabalho mais produtivo e melhor. E vai ter gente que vai trabalhar na construção dessas ferramentas da tecnologia. Mas também só para a gente nivelar aqui, para também não sair todo mundo desesperado, que eu também não quero isso, assim, sabe? E as habilidades humanas, e isso é muito importante. Eu vi uma frase, eu não sei se era de alguém que eu conversei, ou de alguma pessoa famosa falando que a tecnologia vem para que a gente possa ser mais humano. Gosto dessa frase, assim, eu acho que ela vem para tirar as coisas e liberar um espaço para que a gente tenha pensamento criativo e original. E isso é uma coisa que é um fato, tá? Por enquanto, pode ser que isso evolua, é isso, não sabemos qual é o teto dessa tecnologia. Mas a IA não consegue criar coisas muito diferentes do que já existe no mundo. Uma combinação de coisas que já existem no mundo, ela pode ser até criativa em algum sentido, mas ela está usando como se fossem todos os dados do mundo para criar aquilo, então ela não consegue tirar essa inovação daquele meio óbvio, sabe? Quando você faz os bannerzinhos, as coisas, nunca sai muito diferente, sabe? Assim, ou uma música que a faz, mas assim, uma coisa completamente disruptiva, não faz. Tem outras formas de criatividade, tipo, aonde que a gente vai exercitar a nossa criatividade, entendeu? Até onde a gente quer criar, porque o ChatGPT ele tem um pouco desse teto, assim, sabe? Tipo, sei, das versões que a gente tem, da IA que a gente tem disponível na mão, e eu gostaria que a gente pensasse nisso aqui como real, e não como, nossa, vamos pensar carreira e inteligência artificial agora, em 2025, com o que a gente tem, sem pirar a cabeça, né? O quanto faz uma coisa tão incrível e diferente, sabe, assim, fica assim, com certeza, fica um pouco mais preguiçoso. A gente para de executar determinadas funções, então as pessoas vão escrever menos, vão escrever pior, tem essas coisas, assim, né? Mas, enfim, quais outras a gente pode liberar, né? Tem artistas que têm seus próprios traços, tem músicos que têm suas próprias assinaturas. Eu acho que essa coisa do taste, né? Assim, do gosto, do como eu adapto, do como que aquilo se conecta com o contexto que eu tô, com a minha empresa, ainda tem um pensamento de como eu peço, né? Essa coisa para o ChatGPT, eu acho que ainda tem um espaço. Alguém levantou a mão? Bom, a adaptabilidade, né? Então, assim, a gente vai ter que cada vez mais se adaptar, agregar no nosso trabalho novas ferramentas, novos contextos, entender. Eu acho que a adaptabilidade é uma coisa que já vem com o tempo, né? E aí é meio isso, uma mudança no cenário de tudo acontece mais rápido, a nossa capacidade de se adaptar, ela continua sendo super relevante, trabalho em equipe e comunicação. E aí eu acho que a grande mudança aqui é que a gente vai ter que aprender a lidar com colegas digitais. E esses são bons, gente, assim, tipo, a gente tem que entender eles como bons, eles resolvem coisas, mas é isso. Quando a gente se junta com a tecnologia, a gente vai ter que aprender a interagir, não só com as nossas equipes físicas, como com as nossas equipes digitais, se comunicar com elas, mas isso daí segue sendo uma habilidade humana de comunicação e interação, seja no ser humano ou com a máquina, mas a gente vai ter que saber fazer isso, que foi um pouco do como eu incorporo essa tecnologia no meu trabalho, para dividir mesmo, assim, cara, eu faço uma parte, você faz outra pro robozinho, né? Não é tão fácil ter acompanhado, assim, criar esses agentes, assistentes, porque no fundo o chat GPT, ele vai te devolver coisas, ele é um chat que te cria coisas em linguagem escrita, né, mais escrita e tal. Mas quando você tem um modelo de IA mais complexo, você tem esses coleguinhas digitais especialistas. E aí, às vezes, eles fazem uma parte do trabalho, eles não vão fazer tudo, então você precisa interagir com eles bastante. E uma coisa que eu acho que é muito crítica, e talvez uma que eu acho que é das habilidades que a gente tem que mais desenvolver, é a questão da ética e do julgamento crítico.
Então, revisar viés, revisar risco reputacional, impacto social em tudo que a gente faz. E para mim isso é de qualquer trabalho, né? Tem casos, sim, muitos casos sobre isso, casos de inteligência artificial que era usada para identificar ladrão, né? Coisa assim, de tipo, e aí identificou uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, não parecia só porque era uma pessoa preta. Então, isso daí é uma coisa muito complexa quando a gente fala de. E essa pessoa foi presa, tá? Então, assim, tipo, putz, não dá para falhar nesse nível, confiar na tecnologia para esse tipo de coisa. Não sei se vocês lembram a gente, talvez a gente passar um pouquinho, o Cássio me diz como tá a agenda do pessoal, por mim não tem problema, tá? Porque eu acho que essa discussão é boa. Mas assim, eu olhei aqui que a gente tem uns 3 minutinhos, mas se passar um pouquinho para mim não tem problema. Mas aquele caso da propaganda da Elis Regina, que era, acho que da Chevrolet, que ela dirigia o carro e cantava a imagem dela, e ela lá, né, dirigindo o carro da Chevrolet, cara, a Elis Regina morreu. A imagem dela está sendo utilizada para vender um produto. Será que ela gostaria de estar dentro de uma propaganda vendendo um Chevrolet? De quem que é a imagem dessa pessoa? Quem tem o direito da imagem dessa pessoa para gerar uma propaganda, entendeu? São questões de ética, julgamento crítico e entender o que que eu posso, o que que eu não posso, o que que eu deveria, até em que ponto eu deveria usar a inteligência artificial, que eu acho que vai dar muito pano para manga dentro do mundo do trabalho. A gente vai ter que pensar muito e isso, eu acho que só um ser humano vai fazer, porque a máquina ela não tem limite. A máquina ela vai lá falar, ela vai não sei o quê, porque é isso, né? Ela funciona. E outra frase que eu escutei esses dias do pessoal de tecnologia, ainda é uma máquina, ainda é software isso aqui. Embora a gente ache que ele tem a cara de uma pessoa, que não sei o quê, ainda é máquina. Então ela ainda está na nossa mão, tá? Assim, não é uma coisa auto, né? Assim, tipo, temos agora um novo tipo de humanidade. Não, é máquina. Então, se eu pudesse falar, eu frisaria duas coisas. Acho que esse pensamento criativo e originalidade, cara, ela tá também ligado ao que eu peço por essa máquina. Que pergunta? Se eu não souber dizer o que eu quero, ela vai fazer ou uma coisa que não tem nada a ver com o que eu quero, ou ela não vai fazer. Então a criatividade, a originalidade também está em se relacionar e pedir para ela, sabe? Acho que a gente vai criar um pensamento crítico muito maior e de entender e aprender. Gente, uma das coisas mais difíceis, eu não sei vocês, mas nessa minha jornada de tentar me familiarizar, porque eu também estou nesse pé aqui com vocês, eu pedir um negócio e sair o que eu quero. E se não está saindo o que eu quero, é porque eu não estou sabendo pedir. Essa responsabilidade é só minha, não é da máquina. Não é a máquina que é burra. E eu acho que a outra coisa é a ética e o julgamento do qual é o limite do uso dessa tecnologia, o impacto disso. Beleza? E aí, gente, sério, vocês podem fazer uma roda de conversa só dos casos absurdos, porque vale, é uma coisa bem, bem louca. Bem louca. Eu posso depois mandar isso para vocês. Assim, tem coisas que a gente acha que vão existir, achou que existir, que não tá tão assim, do tipo, por exemplo, carros autônomos. É uma coisa que era um hype e aí deu uma. Ninguém tá investindo muito mais nisso, tipo, robô físico, né? Então, enfim. A gente vai ter que ver um pouco para que lado que vai essa inteligência artificial, mas sim, né? Coisas que a gente achou. Eu lembro muito dos Jetsons também, eu sou dessa época. Aí você olhava e falava, não, isso daí é 2000 e, sei lá, 3000. Não, tem coisa que acontece aqui, né? E aí vamos voltar para o nosso modelo, porque eu gosto de continuar a conversa, assim, tipo, também retomando, né, da onde a gente veio. Esse modelo que eu mostrei para vocês, né, da última vez, não sei se todo mundo viu, vou passar rapidinho, mas são os nossos 3 knowings, né, os 3 conhecimentos que a gente tem que trabalhar para gerir a nossa carreira dentro desse mundo doido, complexo, e eles estão interligados, mas é muita reflexão do porquê que eu trabalho, quais são os meus valores, quais são os meus interesses e tal. Então, uma reflexão aí, tipo, putz, eu quero trabalhar numa empresa que usa inteligência artificial para impacto XYZ, o Não em Room, que é a rede de relacionamento que eu tenho em volta de mim, que me ajuda a desenvolver minha carreira, tanto em termos de conhecimento, tanto de reflexão, mentorias, etc. Eles se modelam, esses nós, eles se interligam, né?
eles se alimentam de alguma maneira. E o Knowing How, que é o que eu aprendo. Vamos a ele para pensar um pouco, né, para onde a gente vai. E aí, claro, o Knowing Why é super importante, mas a gente falou muito aqui de se desenvolver, adotar essa tecnologia e abraçar isso, né, como parte do nosso trabalho. E aí acho que a gente pode pensar, e eu vou trazer de novo a palavra intencionalidade. Minha chefe me zoou ontem que eu estava no happy hour corporativo e aí eu já não queria mais falar com ninguém. E ela virou e falou, cadê sua intencionalidade aí no Não Enruma? Eu falei, porra, porque eu tinha dado uma palestra sobre isso. Falei, às vezes eu falo e, e não faço o que eu falo, né? Mas, gente, assim, eu acho que a palavra de ouro é intencionalidade. E isso aqui é só um modelo mental para ajudarem vocês a serem intencionais em relação às suas carreiras e ao seu desenvolvimento. Então, epa, gente, desculpa que veio uma marca d'água, não sei do que. Mas eu vou passar aqui com vocês. Mas eu fiz o Canva, a apresentação, e a inteligência artificial me ajudou aqui nesse layout. Mas eu acho que assim, eu queria também passar um pouco para vocês aqui como vocês podem trabalhar esse knowing how e esse knowing whom. E aqui eu não estou dizendo ferramentas, patrocínio, eu acho que foi isso aqui, ó. Não sei se vocês usam Canva, mas eu fazia muito PPT na mão, e olha que eu vou falar que depois de ser resistente ao Canva, eu entendi que ele dava uma adiantada na minha vida, né? E fica um pouquinho mais bonito. Então, assim, porque eu não sou designer, né, gente? Eu sei que tem designer aqui na call, então assim, quando eu falo, queria trazer um pouco do que eu tenho visto de como as pessoas estão trabalhando tanto o desenvolvimento de conhecimento quanto o desenvolvimento das redes de relacionamento para ajudar nesse desenvolvimento. Então, acho que até aqui, fazendo um resumo, né? A gente vai sobreviver, o mundo vai se acertar, mas não tem como a gente ficar alheio a isso. Então, a gente precisa trabalhar essas duas dimensões. E aí, o que eu acho, né? Primeira coisa, tem muita informação e numa velocidade muito grande de coisas, principalmente para as pessoas que são mais técnicas, elas que trabalham com essa tecnologia. Também ouvi muitas frases boas, mas é isso, tipo, enquanto você está fazendo um curso de uma semana, no final dessa semana já surgiu uma coisa nova. Então, eu acho que a gente vai se ancorar cada vez menos em educação formal. Eu acho que a educação formal ela é muito boa para criar base e conceito. Então, assim, se vocês estão interessados em fazer uma formação sobre inteligência artificial, eu acho válido. Eu acho legal, assim, tipo, vai lá num curso que te explique o que é isso, quais são as diferenças das inteligências artificiais. Eu acho que existe uma base de conhecer essa tecnologia e como ela opera, que ela é como se a gente fosse nivelar, fazer o primeiro nível. E eu acho que a educação formal é legal, mas ela não dá conta de tudo. Então, eu acredito que tem uma coisa que são as comunidades, as comunidades próprias tipo, por exemplo, no GPT, eu tô compartilhando só aqui, mas você tem, por exemplo, artigos, aulas, coisas que eles vão lançando toda semana. Então, busque esse conhecimento proativamente dentro do mundo da internet e do próprio chat GPT, gente, da própria inteligência artificial. A inteligência artificial tem a capacidade de te ensinar muito sobre ela mesma, sabe? Então, eu acho que é uma boa forma. Pesquisem na internet quais são as ferramentas da área de vocês. O que está sendo usado? Fala com o ChatGPT, gente, não é roubar. E outra coisa, outro recado que eu queria dar, assim, tipo, usar ChatGPT não é roubar. A gente só precisa ter ética, a gente precisa ter curadoria e a gente precisa saber usar, né? Qualquer inteligência artificial. Mas pergunta, né? Vão atrás dessas informações, não apenas em educação formal. E outra coisa, por meio de projetos práticos e aplicando essas ferramentas. Não existe, você só aprende a pedir, fazer um prompt, pedir para a inteligência artificial quando você pede uma vez, não vem o que você quer. Pede outra vez, não vem o que você quer. Pede outra, na quarta deu certo. Aí você vai tentar de novo em outro contexto. É um exercício isso aqui. Não tem como a gente aprender sem colocar
O bom é que ela pensa muito rápido, né? Então ela dá as respostas muito rápido, a gente consegue errar várias vezes, né? Muito rápido até chegar, e aí você vê, putz, eu esqueci de dar tal instrução, definir melhor isso aqui que eu queria. Então, uma dica que eu daria para vocês é, beleza, tem o contexto profissional, mas você também pode aplicar isso em algum contexto pessoal da tua vida. Cria um projetinho, assim, nossa, eu vou usar a inteligência artificial para, sei lá, assim, aí a gente tem os GPTs, né, que a gente cria para resolver algumas coisas da nossa vida. Eu vou usar a tecnologia para resolver, sei lá, tipo, minha chefe fez um projeto que ela criou um assistente, né, que dá para criar pelo GPT-5 de astrologia. E ela fez isso porque é um tema que interessa a ela e que não dependia do trabalho que ela foi utilizar para aprender. Então, botem a mão na tecnologia e a constância na utilização da ferramenta. Começar com trabalhos mais simples, tipo, pede uma coisa, pede outra, agrega ali, né, numa coisa mais simples, para ir pegando a prática disso e vai aumentando a complexidade. Eu acho que neste caso da tecnologia e principalmente da inteligência artificial, não tem como fugir de botar a mão nisso aqui. E aí, eu não tenho como pesquisar exatamente esse know-how onde vocês vão encontrar para cada um de vocês. Mas pesquisem, vão lá no chat GPT, cara, minha função é tal coisa, não sei o quê, onde eu poderia aprender mais sobre como aplicar isso na minha vida, etc. E o Não em Rum é, a rede também, as pessoas estão aprendendo juntas, as pessoas estão construindo conhecimento juntas. Então, aproveitem muito as redes. Então, tem pessoas que, cara, já usam inteligência artificial para literalmente tudo, enquanto eu estou usando o chat GPT para traduzir meus e-mails. Junta com essa pessoa, fala o que você está fazendo de tecnologia, como que você está usando. Então, usar uma mentoria ou uma conversa, alguma coisa com pessoas que são esses early adopters da tecnologia. Tem gente que é mais resistente, tem gente, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, será que eu não estou roubando isso aqui? Vai entender com uma pessoa que já usa mais, o que que aquilo está trazendo, como isso está facilitando, como que você podia integrar isso no seu dia a dia. Projetos conjuntos das empresas, com pessoas que possam transferir conhecimento. Isso é uma coisa, eu estou bem de olho na minha empresa, quem está ligado nisso aqui, e fazendo coisas legais para ir resolver problemas meus junto com essa pessoa, porque daí eu vou aprendendo durante esse processo, né? Comunidades online, focada no seu contexto de trabalho, na tecnologia, isso tem muito, tá? Muito. Se você for olhar o da OpenAI, que é o dono lá do ChatGPT, tem comunidades, você pode trocar, você pode perguntar, é, tem tantas comunidades online da tecnologia quanto do setor de vocês. Eu não sei se vocês têm, eu tinha um monte de RH, sabe, para trocar a gente no setor. Eventos presenciais online e vocês mesmos entre vocês. Sempre vou frisar, isso aqui é uma comunidade e isso é muito valioso. Eu imagino que tem gente que já está ali usando IA para tudo. E ChatGPT é um exemplo, tá? Porque existem os de imagem, existem os de o Canva, tem AI, tem muita coisa. Existe gente que tem menos, então, cara, usem essa rede para aprender junto, façam projetos juntos, façam projeto para a própria comunidade de vocês, né? Então, isso é uma coisa muito boa. E usem esse modelinho para organizar tudo que vocês vão fazer. Não adianta ter 400 iniciativas, mas organizem, olhem isso, desenha e coloca quais ações intencionais vocês vão fazer de uma forma estruturada, que nem a gente falou da outra vez, sabe? De uma forma mais estruturada, mas usem esse modelo mental para se desenvolverem, seja para um assunto, né, que envolva tecnologia, mas aqui, como a gente está falando de tecnologia, também.